bom dia a todos. Então, inicialmente, queria dizer que é um prazer estar aqui com vocês. E, em comemoração ao Mês das Mulheres, nós tivemos a iniciativa aqui de organizar 2 painéis, um hoje e outro que vai acontecer na terça-feira que vem, composto só com mulheres e ilustres palestrantes aqui com bastante experiência na área, né? E hoje eu tenho o prazer aqui de estar com 3 mulheres que são muito queridas e têm, de fato, uma experiência muito robusta nessa área e que acho que podem e vão engrandecer aqui muito o nosso debate e o nosso tema. Então, hoje, eu tenho a Adriana Pugliese, né, que está aqui conosco, que é professora de Direito Empresarial na FGV e de Direito, né, em São Paulo, e é árbitra e advogada. Eu tenho a Fabiana Balducci, que é sócia fundadora da Lead Capital Partners e assessora financeira, né, e tem mais de 26 anos de experiência aí no mercado financeiro, e a Ana Gambogi, que é consultora em investimentos em ativos estressados e reestruturação de empresas. Ela está sediada na Alemanha, então tem uma diferença de fuso aí conosco. Ela tem formação em Direito e Finanças e mais de 15 anos de experiência na área. Ela foi diretora jurídica da Merra Corporation por Capital, né, da Merra Capital por 8 anos, que é um fundo em Nova York, e foi sócia do Santos Neto, antes disso, por 2 anos, e passou pelo HSH Nordbank também. Então, hoje, esse painel ilustre aqui vai debater um tema que é bastante interessante, bastante inovador da nova lei, que é o plano dos credores, né? Então, antes da gente já passar ao debate, eu só gostaria de fazer uma introdução do tema para que todos estejam aqui na mesma página do que nós vamos falar, né? Então, com essa reforma que está em vigor desde janeiro, né, houve uma mudança de paradigma muito interessante nas recuperações judiciais, né, na dinâmica das recuperações judiciais, e isso com o intuito de corrigir algumas distorções e alguns desequilíbrios, né, que foram observados ao longo dos anos na prática, né, em todas as recuperações judiciais aí na esteira dos casos passados que nós tivemos, né. Então, se as normas hoje, tal qual escritas, forem de fato aplicadas pelo judiciário, né, a gente vê que há um destaque bastante importante aí, um fortalecimento na posição dos credores, né, que saem beneficiados dessa reforma, né, pelo menos essa é a minha interpretação, ainda quero ouvi-las, mas enfim, né, há um fortalecimento da posição dos credores. E da onde vem esse fortalecimento, né? Eu acho que são 4 pilares aqui bastante interessantes. O primeiro é essa possibilidade do credor apresentar um plano de recuperação judicial que, até então, né, de 2005 até janeiro, era uma prerrogativa do devedor. Depois a gente tem o stay period, que é o prazo de suspensão das ações e execuções contra o devedor, né, que agora só pode ser prorrogado por uma vez, né, e é interessante porque esse stay, ao ser prorrogado, então nós estamos falando de um período de 360 dias, coincide com o que o legislador quis fazer, que é dar um período de exclusividade nesses 360 dias para o devedor apresentar um plano, né. Então, passado esse período, se o plano não for votado, o plano do devedor não for votado, ou se for rejeitado em assembleia, abre-se a porta para o credor apresentar um plano de recuperação judicial daquele devedor, né? Além disso, a gente tem todo um intuito e um conjunto de normas que visa tornar a falência mais eficiente. Se isso vai acontecer ou não vai acontecer, a gente vai deixar para o segundo painel. Mas, em todo caso, tem uma mudança interessante aqui de paradigma, porque há uma disposição dizendo que todos os bens têm que ser vendidos em 180 dias numa falência, né? E, por fim, existe uma obrigação de o devedor equacionar aí toda a dívida extraconjugal dele, daí eu digo garantias, quer dizer,
aquelas garantias que estão fora da RJ, e o fisco, principalmente, em paralelo à RJ, né, durante o período de reestruturação da recuperação judicial. Quanto ao plano dos credores, existem algumas condições e requisitos para essa apresentação, né? Então, o primeiro deles é que este plano precisa ter o apoio de 25% dos créditos sujeitos ou 35% dos presentes numa Assembleia de Credores, né? Para além disso, nas regras de aprovação do plano, se a gente estiver numa situação de cram down, ou seja, rejeição por uma das classes, né, mas que tenha mais de um terço de aprovação, né, naquela classe que o rejeitou, daí a gente não teria, o juiz ainda poderia conceder a RJ por cram down e não abrir esta porta para o credor apresentar um plano. Para isso, algumas disposições que nós vamos tratar aqui mais a fundo, né, mas que, em princípio, o plano do credor ele não pode onerar o sócio para além das obrigações que já existem, né? Em troca do plano do credor, aquele credor que apoia o plano, que oferece o plano, ele vai ter uma isenção das garantias pessoais que forem prestadas por pessoas naturais, em geral são as garantias que os acionistas prestam, avais e fianças ao crédito da empresa devedora, né? E o plano não pode impor um sacrifício maior ao devedor e ao sócio do que aquele que seria previsto e que seria decorrente de uma situação de falência, né, ou liquidação. Então, esses requisitos todos e todas essas condições, elas são muito novas para nós aqui e a gente vai passar, inevitavelmente, por uma fase de testes e uma fase de amadurecimento dessas novas regras, né? Então, sem maiores delongas e já para posicionar, tendo já posicionado o tema, eu vou partir aqui para as nossas perguntas e abrir aqui inicialmente para todas, ao mesmo tempo, só que de uma forma organizada aqui, e já com uma pergunta que é a seguinte, né? Essas novas regras que eu acabei de falar, elas, como eu falei no começo, elas impactam muito a dinâmica da RJ, né? Então, a gente a gente conhece um processo de recuperação judicial que é muito diferente desse que vai vir, né? Então, assim, como vocês entendem que as recuperações judiciais, elas serão daqui para frente? Como essa dinâmica nova, ela vai impactar a recuperação na perspectiva dos credores, né? Vocês anteveem comportamentos diferentes por parte dos diferentes credores? Abrir para cada uma de vocês, mas para falar um pouquinho, quer dizer, imagino que a Ana tenha muita experiência de fundos, né? A Fabiana pelos bancos, né? E a Adriana também pelos bancos públicos aqui, né? E também pelos outros credores que circundam aqui, que estão sujeitos à recuperação judicial. Então, eu queria começar com a Ana, se puder, para já abrir a palavra aí e dar a opinião dela. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui com vocês discutindo sobre um tema que eu adoro e, sem grandes delongas, indo diretamente para a sua pergunta, Fabiana, eu acho que a lei anterior, antes da reforma, na medida em que ela criou um monopólio, né, na prerrogativa de apresentação do plano, ela acabou por acarretar na prática no processo, né, de negociações entre as várias partes, uma inversão daquela máxima financeiro-econômica de que o acionista recebe depois dos credores. Porque como os credores dependiam exclusivamente do devedor para apresentar o plano de recuperação, eles só tinham uma alternativa, votar contra, se não gostassem do plano. Só que votar contra significava falência, que é um processo, a gente vai falar um pouco sobre falência, aí vocês vão ter um painel, né, só sobre isso, mas a falência, no procedimento da lei anterior e na vida prática que ela teve até então,
era um processo que todas as partes tentavam exaustivamente evitar, porque ele era um processo, né, imprevisível, muito longo, de muitos anos e de destruição do valor. Então, entre a cruz e a espada, os credores, o que eles faziam? Eles acabavam por fazer concessões ao devedor, aos acionistas, que não eram razoáveis. Em situações em que o equity da companhia era negativo, se aceitava no final, como outcome desse processo complicado, né, de chantagens mútuas, vamos dizer assim, se aceitava fazer pagamentos materiais para os acionistas ou deixar valores para os acionistas em detrimento dos credores que não estavam, não, assim, estavam sofrendo grandes perdas, mas era o único caminho possível. Eu acho que, pelo menos, a oportunidade ou a possibilidade do plano alternativo do credor vai alterar a dinâmica das negociações. As negociações antes, elas, como os credores dependiam do devedor para apresentação, eram assim muitos processos. As negociações elas eram bilaterais. O devedor com cada um dos credores tentando extrair o máximo possível de valor naquela negociação bilateral. E os credores não têm um histórico bom de se organizarem, de se coordenarem, né? Então, era um campo propício para essas divisões, essas táticas. Mas agora, os credores sabendo que existe uma alternativa, né, viável, e a gente vai ver como que ela vai se, né, como que ela não é fácil, ela tem muitos desafios também, mas só a ameaça dessa e a possibilidade desse plano alternativo vai, eu acho que, deslocar um pouco essa dinâmica de negociações para os credores entre si. Então, um credor que tem né, uma posição de relevância no processo, com uma exposição significativa, ele, ao invés de, nas suas articulações, focar no devedor, que antes ele precisava de contar com a composição do devedor, ele vendo que ali né, o terreno está infértil, ele vai mudar essas articulações e vai se focar em conseguir o apoio dos outros credores. Então, eu vejo, sim, a possibilidade de uma transformação bem significativa na dinâmica daqui para frente. Fabiana, Adriana, alguém? Eu vou pegar o gancho, então. Primeiro, né, gostaria de agradecer ao convite. É uma honra aqui estar podendo falar com todas vocês e fazer parte desse, né, painel, ainda mais em homenagem a nós, mulheres da reestruturação, né? Só quem está aqui no dia a dia, a gente sabe o que a gente passa. Mas, vamos lá, eu acho que sim, eu acho que a lei, as mudanças na lei, ela vai trazer mais balanço, tá? Mais equilíbrio para as negociações. Como a Ana pautou, antigamente só estava na mão do devedor propor um plano, então realmente, né, era o plano ou a falência. E como ela bem pontuou, e acho que no próximo painel vocês vão falar um pouquinho mais sobre a falência. Hoje, com a possibilidade, né, dos credores apresentarem um plano alternativo, eu acho que isso muda o jogo, porque primeiro que você não vai direto para a falência, daí quem vai optar para a falência ou não vai ser muito mais até o devedor. Os bancos, né, vamos falar um pouquinho dos bancos assim, a gente, né, evoluiu bastante. No início, quando a gente começou a trabalhar com recuperação judicial aqui no Brasil, cada banco olhava para o seu próprio umbigo, para o seu próprio interesse, e não se coordenavam entre si. Isso vem mudando recentemente. Os bancos aprenderam a ver que eles precisam, às vezes, se coordenar entre si, apesar de, às vezes, terem interesses divergentes, tá? Mas hoje nós temos um sistema financeiro muito consolidado aqui no Brasil. Então, se a gente for pensar nas reestruturações, vocês vão ter sempre, principalmente, os 3 maiores bancos privados do Brasil trabalhando nelas. E facilmente, eu acredito, exceto no caso que a empresa tenha bonds emitido lá fora, esses bancos eu acho que vão ter 25% do total de crédito, fácil. Então, se eles conseguirem se articular entre eles,
eles conseguem sim vir e a propor um novo plano para o devedor, para evitar falência, um plano que eles acreditem que seja mais balanceado, um plano que seja mais justo, como a Ana falou, né? Se deixar, pagava-se para o acionista, né? Como que se paga para o acionista na recuperação judicial? Às vezes, na venda da companhia, tinha uma secundária para o acionista, para ele não sair sem nada. Trabalhei a minha vida inteira, tenho aqui 70 anos, como que eu vou recomeçar? Eu também preciso de algo para garantir o meu final de vida, né? Então, se deixa uma secundária até para se facilitar as negociações. Por quê? Porque ele tinha o total domínio da situação. Ou então, como se via muitas as reestruturações acontecendo, né? Uma reestruturação, ela visa o quê? Readequar a estrutura de capital da companhia. Você readequa a estrutura de capital da companhia via duas formas: deságio, ou venda de ativos, ou a combinação dos dois. Todo deságio, quem acaba com isso são os credores, sujeitos à recuperação, e às vezes também os credores não sujeitos à recuperação, que nem 100%, ser extraconcursal não significa receber 100% do seu crédito. Eram eles que faziam, né? Arcavam com todo o ônus. E no momento que você readequou a estrutura de capital, quem capturava todo aquele valor no futuro, caso fosse vendida a companhia? 100% o acionista. Então, eu acho que o plano dos credores hoje vai visar muito mais uma readequação dessa distribuição dos valores a ganhar. Ok, eu vou te dar o benefício do deságio, mas se um dia você vender, eu quero poder capturar também esse ganho, né? Vamos, né? A gente divide o ônus, mas divide o bônus também, caso eles venham. Não vejo planos assim partindo dos bancos privados, planos que convertam dívida em equity, não vejo mudança de gestão, não vejo nada. Eu acho que eu vejo muito mais planos daqui para frente que negociam condições de pagamento. Ou, de repente, condições de pagamento atrelada a uma maior venda de ativos. A história de só alongar a dívida, só dar haircut sem vender ativo, vai se criar uma situação, acho que um pouquinho mais complicada daqui para frente. Eu acho que seria essa a minha colocação neste momento. Para crescer os tambores, né, Fabi? Exatamente. Bom dia a todas, uma satisfação muito grande estar ao lado dessas jovens mulheres da insolvência, que eu tanto admiro e respeito por iniciativa aqui do Felsberg, a quem eu agradeço, na pessoa da Fabi Solano, né? Gente, a questão aqui é extraordinária, né? Porque vai ter uma mudança, inegavelmente, porque os agentes econômicos atuam no regime de mercado, como diz um professor com quem eu estudei o ano passado, com 3 focos relevantes: incentivos, incentivos, incentivos. Então, eles vão atuar baseado nos incentivos econômicos que o legislador traz. E aqui o incentivo é claramente de trazer os credores para o âmbito de um empoderamento e de, como já foi dito aqui pela Ana e pela Fabi Balducci, de não se sujeitarem a uma resposta de sim ou não. Então, abre uma terceira via de acesso que é extremamente relevante, né? E que vai provocar um regime de cooperação entre os credores, eu não tenho nenhuma dúvida disso, né? Se nós formos olhar os economistas que estudam o regime da cooperação, com Robert Axelrod, ele diz textualmente e exemplifica que mesmo em situações de extrema combatividade, é possível emergir cooperação, até mesmo sem a existência de um coordenador para isso, né? Então, eu recomendo aí a leitura do Robert Axelrod, que é um economista muito interessante, que trata desse tema da cooperação entre agentes econômicos em ambientes de mercado. Agora, a questão aqui, para tocar no que a Fabi solicitou, né? Fornecedores. Nós vamos ter 2 categorias claras de fornecedores: aqueles que são credores pouco expressivos, e esses vão ter dificuldade em se colocar nesse jogo que se vai abrir, né? Eles podem se agrupar dentro da sua classe e aí fazer uma força maior para se colocar nesse cenário. Eu acho mais difícil.
mas nós vamos ter aqueles credores, fornecedores que são estratégicos para manter a operação. Esses vão ter poder de voz e veto, mesmo que o crédito deles não seja eficiente, né? Então, nós temos alguns mercados com restrição de agentes econômicos do trabalho. Então, por exemplo, todo mundo sabe, mercado do aço. Tem 3 players que atuam. Assim, se um desses players são os meus 3 únicos fornecedores e eu devo para esses caras, eu vou fazer qualquer coisa para deixar esse cidadão feliz. Por quê? Porque senão a minha atividade vai para o buraco. E, então, assim, temos esses 2 lados na perspectiva desses credores fornecedores. E os bancos públicos, né? É um problema, porque são organizações extremamente engessadas, que ficam presas a formas e que não conseguem entrar no ritmo da negociação que o processo de recuperação já exigia, sobretudo agora que vai exigir maior coordenação. Eu não vejo esses credores de bancos públicos, nem pequeno, nem médio prazo, atuando em cooperação ou em parceria para se chegar a uma solução negociada de plano dos credores. Você sabe, Adriana, uma parte importante nisso, que ano passado nós tivemos uma recuperação judicial bastante relevante, bastante interessante, que teve o plano aprovado, que foi o caso da Renova, né? E o BNDES, ele era um grande credor lá. E só um comentário, porque o que eu vi nessa negociação foi muito interessante, porque o BNDES entrou no jogo, de fato, e ele era essencial, porque sem ele a gente não conseguia fazer nada, né? E agora, sem dúvida, a gente via os outros bancos, então a gente via ele estava dentro, mas também tinha uma posição lá que os bancos, eles meio que se adequaram à posição aí do BNDES com relação a determinadas coisas. Foi interessante ver, agora eu tenho visto um movimento cada vez maior dos bancos se unindo mesmo, e eu acho que, quer dizer, como vocês todas mencionaram, essa questão da união de forças, né, vai ser um movimento muito interessante daqui para frente que nós vamos ver. Agora, aproveitando que você terminou aqui nos dando essas lições iniciais aqui, tem algo muito interessante, porque existem alguns empecilhos que foram os que eu coloquei no começo aqui da nossa apresentação para esse plano dos credores, né? Então, um deles é a isenção das garantias, né? Então, como é que vai acontecer? Quer dizer, a Fabiana já deu aí a dica de que ela não vai ver, ela não pretende, ela não acha que ela vai ver muito embora a lei, inclusive, ela incentive demais a conversão de créditos em capital, né? De debt into equity. Agora, essa isenção de garantia já é uma mudança de paradigma importante, porque foi assim, é um toma lá da cá, né? Eu dei um presente, que foi, agora vocês têm aí o punhal do plano, mas eu vou tirar a garantia pessoal, que em geral é a garantia do acionista, né? Porque, inclusive, ele só falta dizer acionista, porque está escrito lá, pessoas naturais, etc. e tal, né? E a gente sabe que certos bancos têm uma política, isso é institucional deles, de não abrir mão de garantias. Então, como é que vocês veem isso? E como você vê isso, Adri? Porque tem gente, eu tenho debatido isso em outros fóruns, né? Que entende que essa norma da isenção da garantia é uma norma cogente. Então, assim, está lá, está escrito na lei, não é inderrogável pelas partes, e aquilo lá não pode ser disposto de uma forma diversa no plano. E eu acho que não, né? Porque, na verdade, a gente está falando de um contrato. Mas queria muito ouvir a tua opinião sobre isso, porque... e também, já ampliando um pouco mais, a possibilidade de planos mais consensuados, né, entre credores e devedores, e que, porventura, até ainda que um credor venha apresentar esse plano, que essas regras todas, esses empecilhos, sejam afastados do meio de campo. O que você acha? Olha, claramente o incentivo desse dispositivo da liberação das garantias é fazer com que o próprio devedor
participe dessa cooperação ao lado da coletividade de credores. Então, assim, não posso entender essa disposição como uma regra cogente, porque eu estou diante de direitos patrimoniais disponíveis. Não faz sentido algum que seja uma norma cogente. O que é evidente pela regra se o devedor não topar que as garantias sejam, se ele exigir que as garantias sejam isentadas no plano do credor, ele tem essa prerrogativa, está explícito na lei. Agora, se eu partir para uma solução de negociação, gente, que é isso que a lei pretende? Ela quer colocar todo mundo num foro negocial, e esse equilíbrio de relações é que vai, presumivelmente, trazer o melhor resultado econômico para o futuro daquelas relações. Então, assim, não posso ver isso como uma norma cogente. Acredito piamente que, se for uma solução consensuada com o devedor e os credores que vão apresentar plano, é perfeitamente viável que se mantenham garantias. E, é claro, vai ter um trade-off em torno disso. Quer dizer, o credor tem uma prerrogativa, o devedor tem uma prerrogativa que a lei colocou a ele, e ele vai negociar o trade-off em torno dessa prerrogativa que ele tem. Mas dizer que é uma norma cogente, não acho que isso possa prevalecer, de forma alguma. O que eu acho que é importante a gente pensar aqui, né, com esse equilíbrio que vai resultar dessa possibilidade dos credores apresentarem plano. Gente, quando eu tenho uma companhia com o patrimônio líquido negativo, quer dizer que quem está financiando aquele negócio não é mais o capital do titular da companhia, são os credores. Então, assim, eu tenho que permitir que essas pessoas que estão financiando o negócio participem ativamente da reorganização do negócio. Quer dizer, nós tivemos uma ruptura já desse valor quando a lei entrou em vigor em 2005. A gente não pode esquecer que antes de 2005, por 50 anos praticamente, nós tivemos um processo de insolvência em que os credores não eram minimamente consultados. É como se eles estivessem à margem de uma situação que dispunha sobre o direito deles mesmos. Então, assim, nós tivemos uma ruptura inicial de empoderamento dos credores em 2005. O desenvolvimento da aplicação da lei nesses últimos 15 anos trouxe, não importam os motivos, trouxe um desequilíbrio nessa relação, como foi dito já pela Ana e pela Fabi Balducci anteriormente, que deixava os credores com poucas alternativas. Então, agora é um momento de reequilíbrio novamente dessa situação. Então, a ideia é trazer para a arena de negociação. Isso não estava acontecendo. Então, espera-se que isso passe a acontecer. Eu não tenho dúvida de que vai emergir um sistema de cooperação entre os credores, e tanto melhor se o devedor participar dessa situação. Então, não vejo a regra como cogente em hipótese alguma. Legal. Fabi, posso fazer agora, passando para a Fabiana. Desculpa, Ana, vai lá. Posso fazer um pequeno comentário sobre os comentários feitos antes em relação a bancos públicos, bancos privados, né? O que cada um pode, não pode fazer e provavelmente fará ou não fará em relação ao plano. Eu concordo com a Fabi Balducci e a Adriana que, de fato, a maneira assim, como a carta do plano alternativo vai ser utilizada e que tipo de plano vai sair desse processo vai ser vai depender muito de quem são os principais atores na recuperação judicial específica, né? Em recuperações judiciais que você tem grandes bancos privados com a maior parte dos créditos e com o maior poder de decisão do processo,
você vai ter certas tendências, né, por determinadas restrições que eles têm de atuação. Se você tem um banco público, é outra história, e se você tem fundos de investimento privados, é outra história. Então, eu vejo como uma oportunidade enorme para fundos que atuam, né, com ativos estressados, essa nova possibilidade. O fundo, ele, principalmente fundos, né, de high yield, que eles trabalham com um nicho, né, do mercado, que são empresas com balanços financeiros, né, não tão sólidos, com maior probabilidade de haver um inadimplemento, e eles têm muito mais flexibilidade do que outros credores em converter dívida em equity, e muitas vezes eles já dão o financiamento pensando na potencial conversão no futuro, para tentar, né, se beneficiar de um upside, se há uma melhoria e uma construção de valor, por exemplo, com se consertando a estrutura de capital. Eu acho que esses fundos vão utilizar a cartada do plano alternativo de uma forma muito mais arrojada e fazendo também uso, né, do dispositivo expresso, incentivando ou possibilitando conversão de dívida em equity. Então, os fundos, assim, o que vai ser cada tipo de RJ com seus atores, né, vai ter uma utilização potencial diferente dessa nova possibilidade do plano. Ana, é interessante você tocar nesse ponto, porque claramente a gente vê, e claro que o mercado brasileiro ainda engatinha, mas quer dizer, já começou engatinhando e agora já está caminhando. Claro que isso engatinha se comparado a Nova York, aos Estados Unidos, né? Mas a gente tem visto uma participação cada vez mais ativa dos fundos de distressed aqui no mercado brasileiro, né? Então, a gente vê um movimento grande na concessão de DIPs agora. Então, DIP que durante muito tempo ficou estigmatizado no Brasil, parece que a coisa está começando a destravar, agora a gente vê fundos interessados em dar um DIP que possivelmente você possa depois converter aquilo em participação, né, ou comprar, né, um ativo da empresa em geral, quando a empresa tem ativos bons, né? E você vê também um movimento de compra de créditos, né? Talvez, e também isso fica no ar, né, a gente vê aí, ou antevê, né, a possibilidade de bancos vendendo muito mais ativamente esses, né, e para fundos, para depois fazerem eventualmente essa conversão. Então, pegando o gancho do que a Fabiana falou há pouco, quer dizer, os bancos pode ser que não convertam, mas, quer dizer, vai haver uma passagem de mãos aí que pode ser interessante, né? Você tem sentido isso no mercado exterior? Como é que você tem visto o interesse dos fundos de fora aqui no Brasil? Porque a gente sabe que tem o risco político e risco econômico também, né? E a economia mundial aí deu uma esfriada com a questão da pandemia, né? Como é que você tem sentido isso? Eu tenho sentido um aumento em relação ao Brasil. Eu acho que os investidores perceberam, né, principalmente investidores que já conheciam o mercado brasileiro com posições de bond, de crédito, né, de fixed income, eles perceberam que a correlação entre o risco e o retorno, ela é muito mais sadia em determinadas estratégias do que outras. Assim, você trabalhar com fixed income no Brasil, quando o fixed income é alto, né, é um mercado muito complicado por todas as imperfeições que você tem, né, assim, estruturais no país. Você tem, as empresas são muito mais vulneráveis a né, riscos macropolíticos, variação cambial, você tem pouca disseminação de informação, você tem, enfim, uma série de problemas que judiciário, né, que não é confiável, legislação imperfeita, tudo isso que é um empecilho,
na estratégia de fixed income se torna ferramentas e oportunidades numa estratégia de investimentos em ativos estressados. É óbvio que não é para todos, você precisa de ter, né, profundo conhecimento para lidar com a complexidade, saber, né, desvencilhar essa complexidade, mas como a possibilidade de retornos, né, correlacionados ao risco é muito alta, né? Eu sim acho que o interesse ele tem aumentado expressivamente, assim, há muito mais fundraising voltado para isso, né, com pedidos de mandatos mais flexíveis, com mais tempo, porque você não pode fazer esse tipo de estratégia tendo que vender rápido e sair da posição rápida, né? São estratégias que têm um retorno semelhante à equity, mas que precisa do tempo também de uma estratégia de private equity. E eu acho que a própria movimentação né, no mercado secundário de créditos é um sintoma disso também, um resultado disso. Eu tenho visto muito mais frequentemente crédito mudar de mão do que antes, inclusive de bancos públicos, que a gente achava, né, que era um tabu, não vendiam nunca, não aceitavam nunca deságio, e assim, o número de casos de vendas de portfólio com desconto pelo Banco do Brasil ou de exposições isoladas, assim, quando eu estava, assim, há 5 anos atrás, eu tentando trabalhar numa reestruturação, já descartava que esse aqui não tem jeito de fazer isso. Hoje não, hoje eu sei que há uma porta aberta para se tentar comprar o crédito, então, e isso é exatamente o fruto, né, de também ter a demanda, né, de fundos estarem tentando comprar, né, dos pedidos de compra estarem chegando. Então, eu acho que esse mercado é extremamente atraente e vejo ele se desenvolvendo muito nos próximos anos. Dinâmico, né? E acho que a reforma vai ajudar. Uhum. Eu queria passar para uma pergunta para a Fabiana, porque um dos outros empecilhos, eu vou dizer empecilhos ao credor, né, para apresentarem um plano, é a questão do plano alternativo não poder impor ao devedor um sacrifício maior do que na falência, né? Daí eu te pergunto, Fabiana, como isso na prática deve ser interpretado, né? Quer dizer, você espera que haja discussões judiciais sobre o tema, né? Então, assim, se o plano previr uma conversão de dívida em equity, em capital, como é que a gente faz esse valuation? E será que os bancos vão se interessar por isso? Como é que você vê essa questão? Bom, Fabi, acho que vou pegar até já um gancho em tudo que a Ana colocou, que acho que ela já fez uma bela introdução até do que eu vou falar aqui. Primeiro, eu acho assim, ó, o que existe de pior para um devedor ou para os seus controladores, né, sócios, controladores, administradores, do que a falência? Eu acho que não existe nada pior que isso. Primeiro que vai ter uma apuração da responsabilidade dessas pessoas. A apuração só levanta depois de 2 anos após transitar o julgado, o encerramento da falência. Falência aqui no Brasil demora séculos. Vai arrecadar em 180 dias? Uma coisa é arrecadar, outra coisa é terminar o quadro de credores e encerrar a falência. Né? São coisas bem distintas uma da outra. Então, acho que vai ser difícil você provar que o plano alternativo dos credores impôs um ônus maior do que a falência em qualquer devedor. Então, né, até restrições do devedor de trabalhar, né, do cara que era acionista, numa falência ele não vai poder empreender, ele não vai poder ocupar posições de executivo em nenhum outro lugar. Tem várias restrições que vêm junto com a falência, não só relativa ao patrimônio, mas à capacidade da pessoa de continuar trabalhando. Então, o que é pior do que isso, eu não sei. Por isso que, né, não acho que seja uma coisa que... Você acha que tudo, pode vir tudo nesse plano? Eu não acho
pode vir tudo neste plano, né? Porque também é o que eu acho assim, ó, estes planos, você pode ter 2 tipos de plano, um hostil e um consensuado. Eu acho que a hora que você... Quando seria um plano mais hostil de pessoas que são mais aventureiras, que têm menos medo de risco Brasil, risco de sucessão, risco de ter conta depois, responder por passivo trabalhista ou não. Apesar de tudo falando aqui na conversão você não sucede a nada, o CNPJ vai carregar passivo tributário, as ações trabalhistas permanecerão lá. Só dizendo essas 2 palavras, eu acho que a gente já resume o risco. Que qualquer pessoa que esteja no Brasil, situada no Brasil, tem medo de incorrer, né? Isso é diferente para as empresas que têm os bondholders, ou que têm fundos estrangeiros que não estão aqui no Brasil, e então eles não têm esse medo. Vai bloquear minha conta da onde? Vai me prender aonde? Eu vou ter a pessoa física aqui, né, bloqueada aonde? Onde vai ser o calcanhar de Aquiles nisso? É qual DNO que esses possíveis bondholders ou fundos que venham a converter 100% num plano hostil vão também dar para os administradores que vão assumir a bucha aqui no Brasil, né? Porque daí eles se tornam, né, estatutários e daí sim eles começam a responder com o patrimônio deles. Existe um DNO que dê um conforto suficiente para essas pessoas ou não? Vamos ver. Do ponto de vista dos bancos, banco, assim, gente, todo mundo se lembra da crise de 2008, né? Com a crise de 2008, vieram várias restrições para os bancos terem posição em equity. Hoje em dia, né, vieram as regulamentações cada vez maiores. Para quê? Para você ter um sistema financeiro mundial mais sólido, né? E com isso veio a famosa, né, acordo da Basileia, onde que os bancos eles têm que alocar parte do capital dele, dependendo do risco que cada operação atrai. Então, eu vou te dar um exemplo aqui bem prático, gente, é o seguinte, ó, quando o banco emprestar R$100 para a Fabiana, o fator de ponderação de risco para fins de capital é de 100%. Aqui no Brasil, a Basileia é de 11%. Então, é 100% de 11%, empresta R$100, eu vou alocar R$11 do patrimônio do banco para a operação, para o risco aqui, que eu vou estar dando empréstimo para a Solano. Se um dia eu quiser converter a minha dívida em equity, tá? Veja bem, o risco de ponderação é de 300%. Então, vamos supor que eu acertei o valuation, que vai ser 1 para 1. Então, eu vou receber ações que valham R$100. Essas ações valem R$100, elas vão atrair 300% de risco do meu capital, de 11%. Ou seja, eu não tenho mais R$11 alocado no meu patrimônio, no meu capital, para Fabi Solano, eu vou ter 33%. Então, para eu tentar recuperar um crédito, eu já tive prejuízo, já tive problemas e tudo, eu vou ter que alocar R$22 a mais do meu capital, o capital que eu poderia estar fazendo operação boa, para tentar recuperar algo que é ruim. É essa análise os bancos fazem. Por quê? Porque o capital é a coisa mais escassa que tem, é a coisa mais cara que existe. Qual é a remuneração que eu vou ter, então, que ter em cima? Qual é o upside maravilhoso dessa operação que eu vou ter? Fora que, né? E por que tem isso? Porque os bancos não são feitos mais para carregar a posição de equity, né? Então, a oportunidade que vai dar para fundos, sejam fundos de private equity que investem só em distress, fundos de high yield com mandato híbrido, que ele pode ter posição de dívida e equity, de virem e converterem, vão ser enormes, porque os bancos também vão ver para mim, vão ter esses players no mercado que talvez com a possibilidade de converter em equity, vão ter conseguir pagar até melhor pelo crédito. Vão chegar, vão ofertar, vai desenvolver o mercado secundário de crédito de stress, isso, de uma forma não vista antes, porque a possibilidade de conversão é tão grande, né, de se fazer, que é enorme. Agora você vai falar assim, você acredita que, né, vamos falar do valuation. Qual é o valuation de uma empresa em RJ? A maior parte, não vamos dizer todas, não dá para generalizar, tem um equity positivo, negativo. Então, qual é o valuation? Valuation não existe, porque o seu equity é negativo. Né? Sendo o equity negativo, não se deveria discutir valuation, mas tudo aqui no Brasil é discutível. As pessoas judicializam tudo. Então, eu não acho que você possa...
isso, né, Fabi? Que o equity é negativo. Eu acho que é o seguinte, né? A empresa pós-reestruturação, né? Ela vai ter a gente espera que tenha pelo menos um equity zerado e que vá ganhar valor ou que já até crie valor no D0 que a reestruturação seja implementada. Mas aquilo depende do, né? Do ônus, né? De todos os credores, todos os outros stakeholders que, na verdade, é o que vão viabilizar a recuperação daquela companhia, que vai viabilizar que aquele equity venha a ganhar valor no futuro ou não, né? Então, a gente tem que pensar muito nessa questão. E eu acho, de novo, mesmo se você vai converter 100% da sua dívida em equity, né? Você vai ter que sentar com o dono, o acionista atual. Gente, é ele que conhece o negócio, é ele que tem um relacionamento com os fornecedores. A vasta maioria das empresas brasileiras, o acionista é o gestor. Você vai afastá-lo? Você pode se dar o luxo de afastá-lo? E se ele é a cabeça do negócio, ele é um ótimo desenvolvedor de ideias, ele que sabe tudo, ele só não sabe fazer a gestão financeira da companhia? Vai ter que sentar e negociar, gente. Essa mudança da lei, ela só mostrou para as pessoas o que já era o óbvio. Sentem e negociem. Negociem. Isso não deveria ser judicializado. Esse processo é um processo negocial. Sentem e negociem. Decidam vocês os problemas de vocês, não joguem para o judiciário decidir isso. Toda vez que você for jogar para o judiciário, você vem toda a questão da insegurança jurídica do legislador brasileiro, das interpretações múltiplas e da onde que está, de qual região, e tudo. Sentem e negociem. Na hora que você sentar e negociar, é mais fácil. Até porque os planos alternativos, vamos falar um pouquinho de plano alternativo. Você tem dois tipos de plano alternativo também, que às vezes você nem precisa envolver o equity, né? Você tem o plano alternativo, que você afasta a gestão e que você não afasta a gestão. E afastar a gestão depende, a gestão vai querer ficar naquele plano alternativo? Ela comprou aquele plano alternativo? Ela acredita nisso para ela implementar? Ok, a gente está vendo aqui, né? Às vezes, mudanças em empresas grandes, que nem a recuperação está, que tem conselheiros indo embora, pessoas indo embora, que talvez não acreditem no rumo que a empresa vai, não compartilha e estão saindo. Imagina, então, se você é estatutário numa empresa que querem te impor um plano que você acha que não é implementável. A gestão vai embora. Se o cara, o gestor, é o acionista, ele não tem muito como ir embora. Eu acho que, né? Então, ele vai ficar amarrado ali, ou seja, mas daí ele vai implementar? Ele vai implementar porque ele acha que é melhor falir? Ou daí ele vai falar, não, e se isso me trouxer mais ônus ainda na falência? Então, de repente, é melhor eu falir. Perdido por perdido, é melhor eu falir. E ainda mais se falarem, é um plano consensual, então você vai consensuar, como a Adri falou lá, colocou, mas as suas garantias os seus avais permanecerão. Então, eu te imponho o plano, eu te imponho tudo, e ainda você tem que concordar que, apesar da lei prever que os avais, né, as garantias serão liberadas, eu não vou te liberar, e você vai ter que manter aqui, porque tem alguns bancos que têm regulamentações internas. Gente, se você realmente quer isso, vai ser consensuado. Porque, assim, é a chance que você está dando para o cara de não falir. Então, também achar que vai ser tudo feito de forma hostil, impositória, não vai, é verdade, porque, assim, o cara do banco, a gente sabe fazer o negócio do banco, o fundo sabe o fundo, se não é o gestor. E a gestão que é tudo, e quem depois põe o CPF ali, não é o CPF do banco público nem nada, é o CPF do gestor. Se aquilo lá for convolado numa falência, é ele que vai responder por todas as apurações de responsabilidade. Gente, é ele que vai estar com o patrimônio dele bloqueado por anos até a falência cair. Então, essas coisas a gente tem que pensar muito, sabe? Assim, a gente fica empolgado, todo mundo fala, mas no final do dia, a lei quis colocar isso para quê? Para forçar que credores e devedores conversem, né? E agora também temos aí a figura do credor fornecedor regulamentada, até, né? Porque assim, o cara não pode ser ignorado. Se você está num mercado que você tem um monopólio, duopólio, é óbvio, se aquele cara é seu fornecedor, ele vai ter que fazer parte disso. Se ele também não concordar com tudo que está sendo colocado, não adianta nem aprovar esse plano. Então, eu acho, não sei se eu respondi a tudo isso, né, Fabi? Até para o plano do devedor, né? Qual é um quesito da lei, né?
o plano do credor. Todo plano tem que ser acompanhado de um laudo de viabilidade econômica financeira. Quem que vai assinar um laudo de viabilidade econômico-financeira se não tiver acesso a informações, tiver um conforto suficiente para emitir aquele laudo para o credor? Então, não tem como você fazer isso de maneira hostil, porque com as informações disponíveis na RJ, você não consegue fazer isso nos autos, não consegue. Então, eu acho que tudo isso vai ser uma forma mais equilibrada e vai trazer as pessoas para quê? Para termos planos mais balanceados, para que o ônus da recuperação seja melhor dividido entre todos os stakeholders envolvidos no processo. Te respondi? Obrigada, Fabi. Olha, à medida que... Respondeu super. À medida que a gente tá falando aqui, estão chegando algumas perguntas. Uma do Renan Soares, eu acho que já foi respondida aqui brilhantemente por vocês agora, que é na visão das expositoras, a previsão do inciso 6, do parágrafo 6º do 56 da lei, que é justamente essa questão do best interest of creditors, né? Pode ser vista como um desincentivo à apresentação do plano por credores, por trazer solução equivalente à liquidação. A gente já abordou. Vocês falaram aqui, tem algumas outras perguntas que eu vou colocar aqui a tempo, mas eu queria entrar numa outra questão que você e a Ana colocaram aqui, eu queria perguntar para a Adriana, que é justamente essa questão da responsabilização, eventual responsabilização dos credores pelo insucesso do plano, né? Se o plano fracassar, se o plano dos credores fracassar, Adriana, e a recuperação for convolada e convertida aqui numa falência, como é que fica? Tem o risco dos credores serem responsabilizados? Quer dizer, os credores ficarão temerosos aí de um eventual liability, do fracasso dessas medidas implementadas pelo plano, né? E outra, e se eles nomearem aí os gestores, como diz a Fabi, que é uma das possibilidades, ou, ainda que os gestores fiquem, se eles assumirem cargos no conselho dessas empresas devedoras, como é que você vê isso? É um desincentivo para a apresentação do plano ou não? Não deveria ser. Eu vou dividir a resposta em duas tranches que acho que fica mais claro. Primeiro ponto, né? Risco de o plano dos credores convolar em falência. Gente, nós não podemos perder de vista, em hipótese alguma, que atividade econômica é risco. E a própria lei dá a solução para um plano mal sucedido, que é a falência, seja um plano do devedor, seja um plano do credor. Se esse plano foi aprovado de acordo com as regras da recuperação judicial, não tem porquê, sendo um plano do credor, existir nenhum tipo de responsabilidade para esse credor. Nós estamos diante de um cenário de mercado e atividade econômica é risco. E alguns negócios vão florescer e vão resolver suas crises pela recuperação judicial e outros não. Isso é o cenário esperado de qualquer âmbito de mercado e atividade econômica. Assim, a resposta, portanto, é não. O credor ou o grupo de credores que apresentou um plano alternativo e que convolou em falência em algum momento não tem responsabilidade pelo plano, né? Mesmo porque existem fatores exógenos que podem gerar uma falha naquela previsão. O plano trata de previsão do futuro. Então, você lida com um grau de previsibilidade econômica, mas não tem nenhuma certeza sobre aquilo, então é risco. Então, responsabilidade. Agora, vamos imaginar num outro cenário que esse plano dos credores preveja uma intervenção direta na gestão da empresa, com nomeação de conselheiros, ou se não tiver conselho de administração, com nomeação de diretoria, enfim, pessoas encarregadas de implementar o plano. Gente, aí a responsabilidade não é propriamente do plano do credor, é aquela responsabilidade que já está prevista na lei, no artigo 81, e que apura de que modo os gestores do negócio
podem eventualmente ser responsabilizados por algum dano que tenha sido causado à devedora, né? Mas assim, gente, a hipótese é estrita. E se vocês forem olhar a regra do artigo 81, vocês vão verificar claramente que ela remete à lei societária para apuração de responsabilidades. Então, dizendo aqui claramente, se eu tiver no âmbito de uma SA, qual é a disciplina de direito material jurídica que vai dizer sobre a responsabilidade do administrador? Artigo 158 da Lei de SA, disciplina a responsabilidade do administrador. Então, dever de lealdade, dever de diligência, dever de evitar conflito de interesses. Então, essa regra de responsabilidade vale para todos os gestores, sejam eles apontados pelo devedor ou sejam eles apontados pelos credores. Então, não vai ter diferença entre a posição do credor, que apresenta um plano, da posição do devedor, gente. Nós precisamos ter um tratamento equitativo, mesmo porque precisa ter esse incentivo, porque senão nós vai morrer no início, né, antes de começar. E, na verdade, eu acho assim, que se tiver alguma responsabilização de credor, é o caso de eu me aposentar, colocar meu diploma na gaveta e esquecer o assunto, porque, assim, na minha cabeça, isso seria uma aberração absurda, absurda. Eventuais problemas, a gente já tem uma parecerista aqui. Estamos à disposição, mas essa interpretação da lei não deixa outra alternativa, gente. Assim, se isso vier a acontecer na prática, realmente seria um absurdo. Não posso acreditar numa coisa dessa. Tem uma pergunta aqui do Daniel Certo, que eu abro a todos aqui, que é assim, seria muito absurdo pensar em ter as cotas ou ações da Recuperanda dentro de uma UPI. Isso facilitaria com relação aos eventuais passivos oriundos da conversão tradicional? Acho que é voltando à resposta da Fabi Balducci, né? Complementando, seria uma espécie de FIP. Bom, hoje a gente tem, pelo artigo 50, a possibilidade da venda do próprio CNPJ, né? Que eu acho que englobaria um pouco isso. Alguém quer comentar? Fabi, se você quer... Sim, eu tenho alguns 2, 3 casos, Fabi, de que por determinadas razões seria muito mais fácil, de fato, criar um veículo, né, assim, um grupo econômico, seria mais fácil criar um veículo e passar as ações de uma das filiais subsidiárias operacionais desse grupo e vender aquele veículo com as ações. E, assim, existe uma enorme resistência, maior, assim, um entendimento, e eu acho correto, que é extremamente arriscado você trabalhar com o mesmo CNPJ, mantendo, né, você tem a UPI, debaixo dela uma outra companhia com o mesmo CNPJ do grupo econômico, e, assim, num caso particularmente, a gente está gastando meses e meses para criar uma estrutura de incorporar aquela filial debaixo da empresa que vai formar o UPI, para ela ter os ativos e poder, exatamente por causa da completa falta de atratividade de uma UPI que não tem completa clareza sobre, né, a ausência de sucessão nas contingências. E você trabalhar com o mesmo CNPJ, que é uma consequência de você simplesmente passar as ações para debaixo de um veículo, não resolve, não dá essa segurança. Então, eu acho pouco provável que, assim, a não ser que você, obviamente, esteja muito confortável depois de uma diligência com as contingências que estão naquela, né, naquela pessoa jurídica.
Mas se você, né, não quer fazer diligência, não quer correr risco, e se você é credor e você quer formar uma UPI que você sabe que vende por mais e mais rápido, esse não é o caminho. É curioso, né? Porque a lei acho que tentou endereçar isso com essa questão da venda do CNPJ e também com a queda do veto, né, presidencial agora, que deixou muito clara aí a questão da não sucessão, englobando, inclusive, ambiental, tudo isso, mas mesmo assim, você acha, quer dizer, que muito provavelmente o mais seguro aí vai ser criar um novo CNPJ, Eu acho aquilo que e fazer as pessoas vão, né, os potenciais investidores e os credores e os escritórios, eles vão esperar os primeiros casos para ver se o negócio funciona, porque a gente está cheio, essa lei está cheia de dispositivo que não funciona na prática, né? Assim, infindáveis interpretações contra-legem. Então, enquanto, e assim, com todas essas né, decisões para tudo quanto é lugar, tudo quanto é tipo, a verdade é que a ausência de sucessão na UPI, no formato anterior, era uma das poucas coisas que inspiravam confiança de que funcionaria. Claro, você tem muitos questionamentos, né, esvaziou, e o fisco, né, e assim, muitos cuidados ao formar um plano mais sólido, tomando cuidado de deixar ativos para, né, endereçar, sobretudo o fisco, mas eu acho que nós vamos ter que esperar um pouco para ver se as pessoas vão, né, como que o judiciário vai dar vida para isso. E assim, existe uma dificuldade burocrática, assim, verdadeiramente, Fabi, com o fato de você ter aquele CNPJ nas várias agências governamentais. E assim, você enfrentar os problemas, até assim, licença, aprovação, receita, entendeu? isso, Você herda aquilo tudo. E aí você chega com uma decisão, mas aqui limpou tudo. Vai convencer cada funcionário de cada autoridade governamental que tudo aquilo ali desapareceu. Eu vejo assim a eficácia prática. Vamos ver, tomara. O Frederico, que está aqui nos ouvindo, faz um comentário aqui dizendo: a dívida não desaparece com a ausência de sucessão, né? Temos que lidar com aquilo, né? Fabi, você queria falar alguma coisa? Não, eu ia falar que, às vezes, por tudo que a Ana falou, é tão complicado e você ir lá em todos os lugares e usando o mesmo CNPJ, dizer, não, eu não sucedo, tem que dar baixa, tem que dar isso, não pode ter mais protesto, não pode mais aparecer nada nesse CNPJ, que às vezes é mais fácil você incorrer no custo e na demora e tirar todas as licenças novas num CNPJ novo e partir do zero, que é mais fácil isso do que tentar o oposto. Eu acho que, assim, a não ser que seja uma coisa assim, uma licença, alguma coisa que seja intransponível, intransferível e que não é mais dada nesse país por ninguém, daí eu acho que vale a pena tentar correr esse risco. Caso contrário, gente, abre o CNPJ novo, é o que eu acho. Perfeito. Só um esclarecimento, o Frederico aqui que fez a pergunta, na verdade é a Clara Azoni, minha sócia aqui, na verdade, hoje em dia, quer dizer, os filhos já estão falando por ela, né? Detalhe, o filho dela é super novinho, deve ter 3 anos, se eu não estou enganada aqui, mas tudo bem, fecha parênteses. Eu queria passar para um tema que nós conversamos aqui, quando a gente estava alinhando esse debate, e que para mim é muito interessante, que não deixa de ser como é que a gente fala isso? Não é uma dicotomia, mas é uma ironia até aí, que está me fugindo a palavra, mas do que vem a ser aqui o credor extraconcursal. E daí eu queria ouvir a Ana falar sobre isso, que é o seguinte, a gente sabe, quer dizer, eu advogo tanto para devedores quanto para credores e até investidores, mas quando a gente está na posição do devedor, a gente sabe que uma grande pedra no sapato é o credor extraconcursal, porque o credor extraconcursal tem uma série de poderes, né? E aí esses poderes,
eles foram, de uma certa forma, a gente não sabe se vai funcionar ou não, mas foram reforçados aí com a nova lei, né? Então, a questão do risco de esvaziamento patrimonial, até a questão da obrigatoriedade de eu endereçar a dívida extraconcursal em paralelo à RJ, enfim, tem toda essa questão que é um fortalecimento do extraconcursal, além do que ele já tinha. No entanto, existem vários empecilhos, né? E nós vimos vários credores extraconcursais ao longo das RJs aí no passado sofrerem e penarem com algumas questões, né? Então, vinha sempre a questão, não sempre, mas muito comumente a questão do bem essencial, da proteção do bem essencial. Então, a gente não pode discutir o bem, mas aquele bem é de capital ou não é de capital, porque o STJ e a lei, né, o parágrafo 3º do 49 fala que a proteção ela só é limitada aos bens de capital, mas tudo bem, mas e dinheiro? Né? Mas dinheiro não é bem de capital, mas ao mesmo tempo a gente tinha uma extensão dessa proteção aí ao devedor, né? Agora, tem uma questão muito interessante, porque com a apresentação desse plano alternativo dos credores, a gente vê que os credores concursais têm um direito de voz e voto, né? Então, eu vou lá, eu proponho a solução, e claro, cada um aqui na RJ, né, olha para o seu próprio chapéu, né? Então, por mais que tenha uma questão colaborativa aqui, a gente tem credores concursais propondo um plano, e como ficam os extraconcursais, que a rigor não têm um direito de voz aí na recuperação judicial, né? Passa a ser mais interessante ter um pé em cada canoa, né? É uma solução ser um credor que tem aí uma posição, uma garantia que seja uma garantia real lá na RJ e, portanto, eu consigo aprovar um plano, mas, ao mesmo tempo, eu tenho aqui a minha super garantia? E mais, né? Que tipo de problemas que isso pode nos trazer, né? Como isso foi testado até agora em recuperações e que tipo de problema essa posição pode trazer? Ana. Até então, Fabi, havia uma preferência, e há uma preferência, sobretudo para o credor financeiro, quando ele está fazendo a análise de crédito dele, né, e na negociação para concessão do financiamento, de, se possível, né, se ele tiver condições de impor como condição para concessão do financiamento o recebimento de um instrumento de garantia extraconcursal, há uma clara preferência né, por uma alienação fiduciária de um ativo, quanto mais líquido, melhor, né, difícil de conseguir na prática. Muitas vezes, né, o credor acaba se conformando com um ativo não líquido, ou menos líquido, mas essa preferência, ela era clara, porque você sabia que teria pelo menos um instrumento, né, para aumentar o seu leverage na negociação com o devedor. Ainda que você tivesse que enfrentar, e a gente sabe disso, né, enormes dificuldades, ter um instrumento de garantia extraconcursal sobre um bom ativo nunca foi sinônimo de monetização daquele ativo para poder recuperar o seu crédito. E os credores financeiros têm ciência disso, mas ainda assim, analisando no embate de forças, né, se eu tenho um ativo importante para o devedor, como a jurisprudência é muito né, assim, incerta sobre o que é bem essencial, embora a lei fala que é só bem de capital, mas o juizado, ele, assim, no mínimo, interpreta de uma forma completamente abrangente o que é bem de capital, porque eu já tive caso de dinheiro ser bem de capital, commodity é bem de capital, enfim. Tem a questão do, né, quando é bem essencial, a lei fala que é durante o stay period, mas a gente vê às vezes o credor, ele é impossibilitado de acessar aquele ativo quando ele é considerado essencial, mesmo depois de expirado muitas e muitas vezes, né, o stay period. Então, tem todas essas dificuldades, mas
isso cria uma situação de risco para o devedor também, que fazia que um devedor sentasse e tentasse compor. Se fosse possível compor, havia uma intenção real, porque o risco era grande dos dois lados, de se tentar compor. E agora, eu acho que na avaliação, no momento da concessão do crédito, principalmente quando se está concedendo um crédito vultoso para uma empresa, né, um crédito com alta remuneração por uma avaliação de risco alto, ou seja, uma empresa cuja probabilidade de inadimplir ela é relativamente alta, né? Principalmente nesse tipo de situação, o credor vai sim colocar lá na sua equação de análise, será que vale a pena eu dar um crédito tão vultoso e não ter a prerrogativa de apresentar um plano alternativo de credores depois, né? Assim, como que né, como que essa equação vai ser resolvida depende, obviamente, de muitos fatores, de uma análise, né, de como o quebra-cabeça do passivo do devedor no momento da análise, né, que tipo de passivo é esse, quais são os outros credores que estão lá, a probabilidade de default realmente, mas na minha equação de análise certamente vai entrar. Será que não vale a pena aqui agora ter um instrumento concursal para eu poder participar ativamente do jogo e da confecção desse plano alternativo, se for necessário. Mas, assim, mesmo quando há muita incerteza em como você vai ser classificado, né? Esse é um grande problema. E eu acho que a lei não endereça isso, e acho que isso é mais uma deficiência assim, da vida prática da recuperação judicial, e, de certa forma, da falta de previsibilidade de como o judiciário interpreta, como o administrador judicial, né, a depender de quem é o administrador judicial, o processo de divergências é trágico e você tem que viver com uma lista de credores publicada pelo administrador judicial, completamente absurda e que te custa 2, 3 anos de impugnação de crédito. Então, assim, você tem o problema do instrumento, mas você tem também as dificuldades vividas no momento da classificação de crédito, porque se é possível para o devedor brincar com os números, né, e assim, criar uma lista, né, com avaliações de mercado que mudam valores comparados com as avaliações feitas na época da concessão do crédito, e mesmo que atualizadas, né? Porque metodologia para avaliar, dependendo da metodologia que você usa, você pega o número que você quiser, né? Então, há muito risco nesse processo de classificação de crédito, e essa sugestão, será que é melhor ter um pé em cada canoa? Eu acho que pode ser, mas potencialmente cria um risco de dar mais espaço de manuseio para o devedor na hora da classificação do crédito. Então, eu seria cuidadosa com isso. Você sabe que eu também já tive muitos problemas com essa questão da classificação, porque é aquele problema da avaliação, né? E você sabe que isso foi uma coisa que eu nunca entendi na vida, aqui, abrindo meu coração para vocês, porque eu tive uma experiência nos Estados Unidos também, né? E eu achava aquele conceito do adequate protection, que na verdade o que você faz? O juiz vai lá e ele pode até pegar a garantia do credor, desde que seja garantido para ele aqui uma proteção equivalente, né? E isso sempre foi feito muito rapidamente lá, quer dizer, o mesmo venda de bens, quer dizer, você vai lá e faz uma 363 sale, né, que é a venda da GM, lá você faz relativamente rápido. E aqui, eu acho que esse problema da classificação do crédito, né, de como você vai avaliar o bem, se é o valor que está no contrato, se é o valor que vale atualmente, daí sempre tem aquela coisa, quanto valem as ações? A empresa em RJ não vale nada, porque vale zero. Então, isso é um problema que eu acho que afeta todos,
né? Eu acho que sim, pode ser manipulado pelo devedor em certas ocasiões, ou até um administrador judicial que não esteja tão inteirado daquela questão, né? Mas em prejuízo do credor, mas também para o devedor é muito ruim essa situação. Porque você vai arrastando aquela indefinição, e é um pouco o próximo ponto que eu ia entrar aqui, que também houve uma pergunta da Clara e também minha aqui, que é a questão das decisões judiciais, né? Como que a gente sofreu muito, quer dizer, no passado, com decisões judiciais conflitantes, né, sobre uma mesma... Aliás, sofre até hoje, né, por incrível que pareça, a gente tem matérias que são... Ontem eu estava com um cliente me perguntando, né, escuta, mas saiu uma decisão no Tribunal de Justiça de São Paulo aqui agora que exime o avalista, o sócio avalista, de pagar as dívidas, né, porque o plano foi aprovado. Como é que funciona isso? Porque tem a decisão do STJ, e agora teve uma decisão de uma Câmara Civil, uma Câmara de Direito Privado no TJSP, a favor do avalista. Até eu fico sem ter o que falar para o meu cliente devedor, né? Por que eu não coloquei aquela cláusula no plano há 3 anos atrás? Mas, gente, porque assim, é o fundamental do fundamental que a gente, né, vem seguindo aí na esteira, de repente vem uma decisão maluca e coloca em xeque algumas convicções que a gente tinha mais ou menos tranquilas, né? E engraçado também, citando aqui, eu participei de um debate outro dia com o doutor Sacramone, né, com o Marcelo Sacramone, e o Sacramone anteviu aqui um aumento do poder do judiciário com essas alterações da lei. Principalmente ele pegou como gancho a questão da venda do CNPJ, porque hoje uma das medidas do plano é a possibilidade da venda do CNPJ, que a gente sabe que talvez não se aplique, não vá ser aplicada com tanta frequência quanto a tradicional PI, né? Mas na previsão da venda do CNPJ, tem uma disposição lá que diz o seguinte: para proteger fisco e extraconcursais, você pode vender o CNPJ desde que aquilo não represente esvaziamento patrimonial, esse é o termo, né? Ou que você deixe lá o suficiente para garantir o pagamento daquelas dívidas, pelo menos na quantia que fosse equivalente ao que aqueles credores receberiam na falência. Então, como vocês veem, e o Sacramone via isso como um aumento muito grande do poder do juiz, discricionário do juiz, ao deliberar sobre o plano dos devedores, que já é uma outra questão, né? Porque a gente sabe que a Assembleia é soberana, tal, e de repente o juiz vai lá e vai colocar a colher naquele caldo, digamos assim, que foi costurado com tanto cuidado entre credores e devedores. Como vocês veem esse risco das interferências do judiciário, e se vocês também entendem que há um potencial aumento aí da interferência do judiciário? Eu não acho que vai haver aumento, não. Eu acho que vai continuar intenso como já é. Então, vamos dizer claramente aqui do que nós estamos tratando. O problema aqui é essa hipótese da venda do CNPJ vai, na minha opinião, com 100% de certeza, levar à interpretação de que a formação da UPI também se esvazia o patrimônio a ponto de não garantir esses pagamentos extraconcursais ou o credor, vai gerar uma discussão da ausência de sucessão. Então, hoje, quem compra ativos em recuperação judicial, eu acho que em falência não, mas em recuperação judicial, vai ter essa cautela extra de conferir o que é que está ficando para esses outros credores. Então, assim, aquela operação clássica do drop-down, que foi feita até na Arapuã, de verter todo o patrimônio para a UPI, explorar a UPI limpa, porque realmente, assim, a atividade econômica que carrega aquele selo, aquela chancela do passado, não deslancha, vamos falar o português claro. Então, eu preciso realmente me isolar. Você chega lá, na Caixa Econômica Federal, para fazer uma negociação com aquele CNPJ, gente, ele está marcado para a eternidade.
não tem, você não vai convencer a pessoa que está te atendendo, como disse a Ana, de falar, olha, isso aqui não existe mais, tem uma decisão judicial, o cara vai dar risada na sua cara. Então, é isso que vai acontecer na vida prática. E o que vai acontecer na interferência dos juízes é que eles vão passar a analisar essa questão do esvaziamento para dizer da regra de sucessão. Então, é uma lição de casa que todos nós vamos ter que fazer, porque hoje, eu não vou dizer que aumentou o poder do juiz, mas o juiz tem mais ferramentas como o decisor, né, nos conflitos de competência, para dizer sobre os bens da devedora, para dizer sobre essa questão da inexistência de sucessão. Isso tem um impacto importante, porque o devedor precisa alienar os ativos para fazer dinheiro, para atender os credores e continuar a operação. É um cobertor bem curto, puxa embaixo, descobre o pé, cobre o pé, descobre o pescoço. Dri, deixa eu fazer uma perguntinha, assim, você acha que se no laudo de viabilidade econômico-financeira você já fizer essa análise, provando que você não está esvaziando a companhia e que você está deixando lá ativo suficiente para pagar os extraconcursais e tudo mais, isso poderia mitigar essa interferência do judiciário? Porque eu acho que se a gente já tem que provar algo, já é melhor, já antes de aprovar, já mostrar um laudo que você não está infringindo a regra. Fabi, do que deixar isso subjetivo, viu? Eu acho que deveria mitigar, mas você não pode esquecer que os nossos magistrados não têm essa formação de compreender as regras econômicas, os aspectos financeiros que estão nesses laudos. E outra, os laudos não têm sido, enfim, claro, gente, em casos específicos, né? Leiam com reservas o que eu vou dizer, mas os laudos não têm sido fidedignos, né? Eu dei um parecer outro dia de que um laudo trazia uma informação que depois se verificou completamente falseada por informações internas de dentro da companhia que não foram reveladas, que mudavam a perspectiva de encaminhamento da recuperação. Então, o ponto é, o credor que tomou aquela decisão, tomou baseado numa premissa falsa. Isso é um grande problema que nós vamos ter que enfrentar daqui para frente, porque essa questão foi trazida à tona. Eu volto a insistir no ponto de que o profissional que atua na área de insolvência precisa ter uma formação mínima em finanças e economia. Não dá mais para a gente fingir que esse assunto não existe. Olha, você foi estudar direito porque você não gostava de matemática, muda de profissão se você quiser atuar na insolvência. Você precisa passar a entender o que é esse laudo econômico financeiro. Eu acho que melhora, mas você não vai conseguir explicar isso para o juiz, Fabi. E aí a gente volta no problema inicial, que é que o juiz está com a caneta na mão e o excesso da interferência do judiciário nos planos aprovados numa Assembleia que deveria ser soberana, certo? É isso. Resumindo... Não, e o problema é interferência seguindo parâmetros uniformizados, porque assim, eu não tenho problema nenhum de trabalhar com uma lei deficiente se ela é aplicada de forma única. Então, eu faço a minha continha e falo, isso aqui é ruim, não vale a pena, mas eu sei que vai ser assim. O problema é que a gente nunca sabe como que vai ser. É completamente lotérico o processo. O Brasil é um país de dimensão continental. Em algumas capitais, graças ao Dr. Pereira Calças, nós temos as varas especializadas. Há uma tendência de melhorar esse cenário, mas o ponto é, você vai lá para o interior do Acre. Adriana, é mais grave. Assim, a falta de uniformização ou os mecanismos deficientes para uniformização, eles estão nas instâncias superiores. Assim, você tem, dependendo de qual turma que cai no STJ, vai ser de um jeito ou de outro. Assim, ok, eu concordo
né? Se a gente centralizar, tem muitas coisas que você pode fazer para evitar que um juiz de uma comarca super pequena, no interior de não sei onde, decida de um jeito completamente absurdo. Mas o problema é que a falta de segurança, ela está nas cortes superiores. Isso está também. Exato. Nós estamos diante de um sistema que inovou muito e o judiciário brasileiro é lento para dar essas respostas de uniformização. Esse é um ponto que não tem como a gente mudar mudando a lei. Então, nós vamos ter que trabalhar com essa incerteza. Não é mais difícil, mas é isso. Bom, acho que estamos chegando aqui ao final do nosso tempo, estamos estourando aqui. Tem mais uma perguntinha, se a gente puder, eu queria rapidamente endereçar essa perguntinha, começar por você, Dri, porque é uma pergunta bem jurídica aqui, do Thiago Costa. A pergunta é a seguinte: vocês acham que a lei andou mal ao não prever que os credores concursais que oferecem o plano ficam conflitados para votá-lo? Não acham que isso vai de encontro ao princípio do artigo 43, segundo o qual os personagens que têm influência na elaboração do plano, ainda que minimamente, não têm legitimidade para votá-lo? Qual a opinião de vocês? Gente, eu acho que é só olhar a regra de aprovação, né? A regra do artigo 45 me impõe um quórum de dúplice maioria, né? Lá no parágrafo 1º, ao passo que o plano do credor tem uma régua muito menor, que vai variar entre 25% a 35%. Quer dizer que, na minha leitura, é óbvio que o credor que apresenta o plano não vai votar. Do mesmo jeito que o administrador, em regra, que apresenta as contas para os outros sócios, também não vota as próprias contas. É claro que se eu estou apresentando o plano, eu estou de acordo com aquilo. Então, não será com o meu voto que esse plano vai ser implementado. Eu espero que o legislador não tenha andado mal em ser explícito em relação a isso, porque se a gente começar a ver plano que o próprio credor apresentou, aprovado por ele mesmo, nós vamos virar uma balbúrdia e acho que aí acabou a recuperação judicial, também vou poder me aposentar. Mas obrigada pela pergunta, Thiago. Parece bem uma reflexão bem importante. Acho que não vai ver, espero que não seja necessário, Adri, porque a gente não quer perder você aqui na prática do dia a dia para nos iluminar nas futuras recuperações judiciais, que eu acho que nós vamos precisar. E com isso, eu acho que está na hora da gente encerrar o nosso painel. Eu queria muito agradecer a vocês pela participação. Eu acho que esse tema é riquíssimo e acho que a gente está aqui fazendo um exercício de futurologia aí, e, ao mesmo tempo, trazendo um pouco de toda essa experiência que vocês têm na área, para ver como que a gente vai conseguir aqui transformar e transportar essas regras para a realidade prática, lá para a nossa lide do dia a dia, né? Então, eu fico muito feliz de ter vocês aqui, essas mulheres super poderosas aí na área, e agradecer muito pelo painel e informar a todos aqui, relembrar que nós, na terça-feira, teremos um outro painel sobre falência, que será conduzido pela minha sócia, pela Clara Zoni, e vai ser um prazer muito grande contar com todos vocês aqui para contribuírem também e participarem conosco. Então, muito obrigada. Nós que agradecemos, Fabi. Terça-feira estaremos juntos de novo. Até terça. Obrigadão, Fabi, pelo convite. Um abraço.